Amados, 9h30 nós vamos orar, então tenho alguns minutos para a gente ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Um texto que eu já usei aqui algumas vezes para pregar, mas eu quero novamente utilizar. Deus falou muito comigo enquanto nós estávamos aqui debaixo dessa graça maravilhosa. Verso 3, bendito seja o Deus, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos pular agora para o verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança do qual lhe chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestes, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Amém. Pai bendito, obrigado por essa palavra. Obrigado pelas revelações que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e ele passou a nós. Que nós possamos entender essas revelações e possamos viver essas revelações também. Assim te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, todas as cartas de Paulo para mim são maravilhosas. Não tem uma carta que eu diga assim, não, essa carta Paulo não estava inspirado. O homem que vivia 24 horas na presença de Deus não tinha falta de inspiração para escrever às igrejas. Mas o preâmbulo de Colossenses e o preâmbulo de Efésios, para mim, são... Romanos também é maravilhoso, mas eu vejo que Colossenses e Efésios, Paulo vem já com os pés no peito da igreja. Dizendo assim, vocês não são qualquer coisa, não. Vocês não são um povo que se reúne num prédio, naquele tempo não havia prédio, havia casas, né? Vocês não são um povo que se reúne em qualquer lugar, não. Vocês são um povo que Deus separou, predestinou. Um povo que Deus está escolhendo desde a fundação do mundo, sem entrar em calvinismo, em predestinação, não entrando, mas entrando na soberania de Deus. Ou seja, Deus sabe tudo que vai acontecer até o final, tanto que Apocalipse já está escrito. Entenda que quando Paulo fala isso, ele não quer tratar de predestinação, de eleição, livre-arbítrio, livre-agência. Paulo quer falar de Deus e não de nós. O que Paulo quer falar de Deus? Primeiro, vocês foram escolhidos por Deus. Você pode dar um amém por isso? Você foi separado por Deus antes de você nascer. Pastor, mas eu não entendo isso. Como é que é isso? Como é que é isso? Eu custei a entender isso. Por causa dessa questão de calvinismo, arminianismo, predestinação, livre escolha, livre-arbítrio, e você fica preso nessas questões teológicas e esquece de uma coisa: Deus é soberano. Deus sabe de tudo. Você vai para Romanos 9, você vai entender quando Paulo diz assim, olha, Deus faz vaso para honra e para desonra, meu filho. E aí, você vai reclamar o que para ele? O que você vai dizer para ele? Por que me fizeste assim? Eu quero dizer para vocês nessa noite, que quando Paulo escreve isso aos Efésios, ele diz assim, há um chamado para vocês. E Paulo, entendendo que as pessoas não entendiam, e eu sei um pouquinho o que é isso, você entender, tentar explicar, e as pessoas não entenderam o que você entende, dá uma gastura na alma. Vocês não têm noção como a minha alma às vezes fica no estado de ansiedade para vocês entenderem algumas coisas que eu vim a entender algum tempo atrás até hoje. E é complicado porque o que você entende não é tão explicável. Eu vou usar um neologismo, é vivível. Desculpa. É uma coisa que é para se viver, não só para se ensinar. Você só interage e diz assim, olha, faça isso. Mas não no intuito de mandar você fazer, no intuito de você experimentar.
E há coisas que você não testemunha, há coisas que você só conta esperando que as pessoas queiram fazer o que você fez, para elas também viverem o que você está vivendo. Há coisas que você pode aconselhar, mas a pessoa só vai entender quando ela viver. Há coisas que você pode chorar, implorar e falar, faz isso, por favor, faz porque você... Não adianta, a pessoa vai ter que fazer por si própria. Ela vai ter que entender e escolher viver aquilo. E é o que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo assim, eu rogo. Olha o nível de oração. Eu estou rogando a Deus que abra o entendimento, porque razão e fé andam juntos. É fé e emoção que não andam juntos. Sabe por que a tua fé não cresce? Porque você tem muita emoção, você é muito emocionado. E toda pessoa emocionada não consegue ter fé, porque a fé é amiga da razão e não da emoção. Fala para o teu irmão assim, deixa de ser emocionado. Raciocina essa fé, fortalece essa fé. Pessoas emocionadas, elas entram em confronto, porque a fé diz assim, olha, se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, dirás esse monte. Aí, o que tua emoção diz? Aí você diz assim, não, é o meu raciocínio. Não é. É a tua emoção. A tua emoção diz assim, é ruim que esse monte pula, hein? Tá maluco, eu vou quantas toneladas tem aqui. Eu vou ficar orando aqui, o que eu sou o quê? O professor Xavier do X-Men? Agora eu vou. Quem curte? Até parece que eu vou orar e o que é isso? Aí você diz, não, eu sou racional. Você não é racional, você é emocionado. Porque no teu coração gera o quê? A dúvida. Gera uma dúvida não baseada no raciocínio lógico. Porque você não parou para raciocinar, a tua resposta é imediata. E toda resposta imediata não é racional. Ela, na verdade, é uma resposta emocional. Você responde num gatilho de não, você nega não. Você não parou para pensar, simplesmente disse não. É impossível. Essa resposta já está dentro de você, porque você passou por tantas questões difíceis, você foi tanto decepcionado, você já errou tanto, já caiu tanto, que quando chega uma questão que lembra a outra, entra num gatilho e você diz, não! A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 12, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível vem existir do que não se vê. Ora, sem fé, ele vai dizer lá na frente, é o quê? Sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, acredite que Ele é presenteador, é galardoador, é premiador. E nós muitas vezes estamos aqui, buscando, cantando, ouvindo Deus falar, mas no fundo a nossa emoção ruim, as nossas emoções, sabe, maltratadas, a nossa raiz de amargura, diz assim, Deus não vai fazer. Deus não vai agir. E não é porque Deus não quer, porque você diz assim, eu sou culpado, eu pequei, eu sou pequeno, eu sou falho, eu vacilo. E você arruma várias desculpas, você coloca várias situações para dizer por que Deus não vai agir. É mais fácil você crer que Deus não vai fazer do que Deus vai fazer. Mas Jesus te ensina que você tem que crer que Deus vai fazer. Na verdade, você tem que crer e dizer assim, eu creio que o meu Deus fará. Eu creio que o meu Deus cumprirá. Eu creio que o meu Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás. Nele não há dúvida, não há sombra, não há variação. Por que eu acho que Deus não vai fazer? Não é porque Deus não faz por meus méritos. Nada! Preste atenção, queridos. 99% das vezes que Deus faz algo por nós é por graça e amor, nunca por mérito. Qual o mérito que o teu bebê, tua criança de 1, 2 anos tem para você vestir, calçar e cuidar? Ser teu filho. O mérito de a gente cuidar dos nossos filhos é ser nossos filhos. Não contribui com um centavo. Irmãos, tu vai na roupa de criança mais cara que roupa de adulto. Tu vai comprar uma roupa de bebê, quanto é isso aqui? Mas R$68. O que é isso, irmão? É uma criança, não é um adulto, não é um anão, não. Quanto é que é um casaquinho? Tu vai comprar um casaquinho para criança, 100 e não sei quanto. Eu falei, que é isso? Eu sou do tempo que Renner, C&A, era barato. Agora tu chega lá nessas lojas, irmão. Riachuelo, Renner, C&A, era loja de povão. Foi. Tu quiser povão, vai lá para Caxias. No calçadão, calma. No calçadão, São João, calçadão. Meu irmão, porque não tem mais também Seara, acabaram com Seara, acabaram com... Meu irmão, não tem mais negócio de baratinho não, tu chega para comprar um casaquinho aqui na loja, é um absurdo, mas em Caxias também está caro, viu, misericórdia, hoje eu passo lá, misericórdia. Tu vai comprar um sapatinho de bebê na promoção,
R$40, 30, não sei como. Que promoção é essa? Um pé da criança é desse tamanho, irmão. Não parece um brigadeiro, um bem casado, seria um olho de sogra, desse tamanho, põe assim no pé do bebê, cabe ali. Como você vai pagar R$40 como é que você paga 30 e pouco, R$40 num sapato de criança? Mas você faz o quê? Vou comprar. Ai, vai ficar tão bonitinha. Ai, ela vai ficar linda. Ai, você toda emocionada para gastar dinheiro. Cheio de emoção para passar no caixa, sendo que ela vai bordoada, R$200. Ai, vou levar, vai ficar tudo. Você não pensa o quanto você vai gastar. Você pensa o quanto vai ficar bonito. O quanto o seu bebê, a sua filhinha, a sua netinha, seu sobrinho vai ficar bonito com aquela roupa. Olha essa... Pastor Ana, misericórdia. Ai, olha essa estampinha no Noah, essa aqui na estampinha, olha aqui no Arthur, olha isso aqui no João. Por que você faz isso? Por que você faz isso? Eles merecem. Olha. Não, irmãos. Você troca a fralda, grita, chora, dá para comer, come, pelo amor de Deus. Vem comer, não faz isso, sai daí. Gente, a maior parte da vida, a mãe aprende a gritar quando tem filho. Ela não gritava, depois do primeiro filho se tornou uma escandalosa. Porque ela começa, porque há uma coisa psicológica achando que o volume da voz fará com que a criança obedeça. Isso não é verdade. A criança não obedece porque você está gritando, ela obedece porque está vendo você infartando. E ela disse, mamãe vai infartar, deixa eu parar. Não é? A mãe começa, fulana, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai ficando aguda, irmão, vai ficando aguda, cantora de ópera. Quando a criança tiver 10 anos, ela está com a voz muito mais aguda, ela está 3 oitavas acima já. A mãe, quando casou, quando era nova, falou assim, fulana, vem aqui. Era um tenor, quase barítono. Agora, irmão, é contrassoprano. É aquela voz mais aguda. E a criança atende porque ela se assusta, não é porque ela está entendendo a autoridade, não. Mas mesmo assim, fica, ai, está vindo o aniversário da minha filha, ai, está vindo o aniversário do meu filho, ai, Jesus, quer arrumar dinheiro para fazer um aniversário, um bolinho, quero fazer uma festinha ou não, irmãos? Você quer fazer de tudo, você quer comprar, você quer fazer um bolo, você quer fazer uma festinha, você vai dar seu jeito, eu vou pegar emprestado, eu vou nem que seja um bolinho, nem que seja não sei o quê, daqui a pouco vira uma festa, casa de festa, tu fala que é um bolinho, só Deus sabe o bolinho. Daqui a pouco você está endividado aqui, ó. Você não conseguiu trocar o carro, não pintou o portão, não embolsou a parede, mas vai fazer a festinha da criança. Sim ou não? Deus está falando. Meu irmão, tu não conseguiu fazer nada do necessário na tua casa, mas por causa do teu bebê, por causa da tua filha, por causa do teu netinho, da tua netinha, daquela pessoa que você vai lá e faz. Aí te pergunto, o que ela fez para merecer isso? É sangue do teu sangue. Saiu de você. Foi gerado por você. Deus nos ama não porque nós merecemos, mas porque nós saímos dele. Ele nos dá não porque nós somos bons ou porque nós devemos ter o que nós queremos, mas porque Deus, quando olha para nós, na nossa imperfeição, nas nossas inutilidades, muitas vezes diz assim, saiu de mim. Saiu das entranhas de Deus. Foi gerado no sangue de Jesus. Foi lavado e remido no Gólgota. Foi tratado pelo Espírito. Está sendo crescido, orientado, habilitado pelo meu Espírito. Não é o que eu mereço, não é o que você merece. É o que Deus tem para nos dar. E a pior coisa para um pai, para uma mãe, é quando chega a fase da adolescência, misericórdia, aborrecência. Tem filhos que entram bem. Eu acho que essa geração era um pouco melhor de adolescência. A geração game ela era mais tranquila. A minha geração, meu irmão era muito rebelde. Não é porque a gente queria jogar bola, soltar pipa o dia todo. A gente queria ficar na rua o dia inteiro. Se deixasse, não queria estudar. É só rua, bola de gude, pipa, peão, brincadeira. Não tinha videogame, irmão. A gente ficava 3 horas batendo papo, era resenha o dia todo. Hoje em dia, todo mundo com a cabeça baixa assim. Onde houver 2 ou 3 reunidos com celular, ninguém vai se falar. Mas irmão, pode ver. Onde houver 2 ou 3 reunidos com celular, todo mundo assim, ó.
Ninguém fala com ninguém. Na nossa época, juntava 10 no portão de alguém. A gente elegia o melhor portão da rua. Quem é desse tempo? Fala aí, dá glória a Deus. Ô, tempo bom. Você elegeu, vamos lá pro Naldinho, vamos lá pro Maurício. Cara, o portão, a gente elegia aquele portão que a tia era gente boa, dava água. E de vez em quando saía até um Guaraná, se a gente comprasse um Toby, um Baré, né, irmão? Só Jesus. Guaraná Convenção, Guaraná das Assembleias de Deus. Meu irmão, a gente comprava, era uma coisa maravilhosa. Convenção, né? A única igreja que tinha convenção, a gente brincava entre os crentes. É isso, Guaraná da tua igreja, irmão. Presbiteriano e Batista não tem esse Guaraná não, só Assembleia. A gente brincava também porque estava presente lá nas festas. Irmãos, a gente elegia uma casa e ficava ali, ó. Que tanta conversa, irmão. Que tanta conversa a gente tinha, não é? A gente batia, falava de escola, falava de rua, falava de brincadeira, falava de namorinho, falava do pai, falava do tio, contava histórias, mentiras, que eram uns mentirosos lá. A gente contava da roça, contava... E ficava ali, ó. Horas e horas batendo papo. Aí você diz assim, o que eu produzi nessa época? Para o meu pai e para a minha mãe? Só aborrecimento. Porque quando o pai e a mãe vinham chamar para tomar banho, como é que funciona? Só Frodo, os pés desse tamanho, irmão. Não, mas era tudo Sméagol e Frodo. A gente com 14, 13 anos, com uma orelha desse tamanho, magro, só a cabeça, parecia um cotonete, parecia um Sméagol, uns milinguidos, com um pezão desse tamanho, porque o corpo ainda não desenvolveu todo, então só tinha cabeça, orelha, nariz. É a fase mais feia, é a adolescência. Veja a tua foto na adolescência. Tu não vai querer ver. Quem gosta de ver foto de adolescente? Eu não gosto. Tu com 17 anos, gosta? Pastor Valmir gosta, sim. Pastor Valmir tem saudade. Ele falou, eu. Saudade daquelas madeixas, né, pastor? Pastor Valmir tinha uma juba legal, rapaz. É a maturidade, pastor Valmir. Glória a Deus. Meu irmão, mas eu não gosto, pastor Valmir. Não gosto não, irmão. Só a cabeça e orelha, parece os milinguidos, parece, não sabe, aquele Senhor dos Anéis, o Frodo, um pé desse tamanho. E aí você vem como? A mãe, vamos lá tomar banho. A mãe tem que vir, o pai vem, todo mundo, aí tu, pô, não posso nem ficar um pouquinho na rua. 4 horas, irmãos. 4 horas de rua. Só mais um pouquinho, 10 horas da noite. Amanhã tem escola, tem que entrar. Mas por quê? Nós não tínhamos a noção do que é a vida. A nossa vida era aquilo. Colegas. Nós não sabíamos. Quem sabia quanto custava 1 quilo de arroz? Quem tinha noção de quanto custava 1 quilo de carne, irmãos? Quem tinha noção de conta de água, conta de luz? Quem tinha essa noção? Quem tinha essa noção de quanto custava ter a vida que os nossos pais bancavam com maior suor e dificuldade, trabalhando de domingo a domingo para a gente ainda reclamar? Vou comer boi ralado de novo. Ainda assim, nossos pais se sujeitou a nos sustentar. Por quê? Porque nos amava, porque éramos a responsabilidade deles. Deus nos ama porque somos responsabilidade dele. Deus nos ama porque somos sangue do Filho dele. Deus nos ama porque, sabe, nós precisamos entender a nossa filiação e a paternidade dele. E aí o que acontece conosco? Quando chega a juventude, aí a coisa fica endurecida, né? Porque o pai e mãe já começam a falar, ó, quando tu terminar o segundo grau, ensino médio, vai trabalhar. Ou faculdade, ou trabalhar. E aí quem não gostava de escola, já estava doido para meter escola, ia fazer o quê? Pegar o trem, meu irmão. Vai para o Meier, vai para o centro da cidade, gente de dentro. Estou falando das minhas loucuras, né? Trabalhando, vai para trabalhar, meu irmão. Eu desde os 14 já ia para a roça, já estava trabalhando com meus tios, já roça, gado, peão de obra, ajudante de meus tios, catar areia na padiola, lá no Rio. Era assim, não quer estudar, então vai trabalhar. Vai se virar. Ainda assim, nossos pais fazem isso porque quer nos ver crescidos. Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer que os filhos cresçam e dependam deles a vida toda. Nenhum pai, nenhuma mãe que se preze quer o filho casado, precisando do pai e da mãe. Nenhum pai, nenhuma mãe que se preze quer ver os filhos vivendo uma vida ruim de derrota. Todo pai e tua mãe quer ter o orgulho de falar, esse é meu filho, essa é minha filha. Olha lá, se formou, olha lá, está trabalhando, olha lá, está crescendo. Nenhum pai projeta o filho para ser menos do que ele. Todo pai projeta o filho e a filha para ser maior do que eles. Jesus, quando estava para sair desse mundo, ele disse para os discípulos assim, não fiquem maravilhados com as obras que eu faço. Porque obras como essas vocês farão, e as farão maiores ainda. Porque eu vou para o Pai.
Sabe, o que Paulo está dizendo para nós aqui é o seguinte: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Sabe quando nossos olhos são iluminados? Infelizmente, quando a gente tem que ir para o enterro do pai e da mãe. É quando a gente tem que ver a pessoa que nos criou deitada num caixão. Ali começa um despertar. Ali você começa a lembrar da tua vida. Vai vindo à tona você bebê. Vai vindo à tona você juvenil, adolescente, jovem, casando. E aí você diz, uau, não estará mais aqui. Sabe, é quando você olha para sua mãe e para o seu pai e diz, acabou. Parece que dá um despertar em você e você diz, eita, por que eu não enxerguei isso antes? Quando Paulo diz assim, eu rogo para que agora os olhos dos vossos corações, dos vossos sentimentos, saiam da infantilidade e entrem na maturidade. Para que vocês entendam a riqueza da glória, o que vocês têm, porque vai chegar um tempo que isso não será mais possível. Vai chegar um tempo em que vocês não poderão curtir isso. A maturidade vai vir por obrigação, vai vir porque você vai ter que se sustentar, pagar aluguel. A maturidade vai vir porque agora você vai ter que comprar o seu pão. A maturidade vai vir agora porque você vai pagar a sua luz, a sua água, o seu telefone. Você agora vai ter um filho, uma filha. Então você agora vai ser obrigado a fazer o que você não entendia que deveria ser feito. Paulo está dizendo para nós, é melhor você ter um entendimento agora, porque virá um tempo em que você será obrigado a amadurecer, porque a guerra e a luta será grande. Então é melhor você se habituar com isso agora. Eu sempre gosto de contar a história do menininho que ia para Brasília, Orleans e Bragança. Eu chamei de Orleans e Bragança. Início dos anos 2000, eu me achando muito campeão, porque viajava de avião, né? Avião era, depois que o Lula entrou, o avião virou uma rodoviária. Mas vamos lá. Antigamente, irmãos, andar de avião, o pessoal botava terno e gravata. É sério, muita gente é daqui para São Paulo botar terno e gravata para ir de avião. Varig, VASP, eu voei. Graças a Deus não caiu comigo, mas irmãos... Transbrasil, eu fico pensando, já voei nisso tudo. Jesus, glória a Deus, o Senhor me salvou, porque Varig, VASP, Transbrasil, TAM, tudo já caiu. Eu falei, misericórdia, Pai, tem misericórdia. E eu era desse tempo, o pessoal ia para Brasília, São Paulo, o aeroporto de Campinas, irmãos, era um pouco maior que essa sala aqui, a sala de espera, sério mesmo, era um pouco maior que essa. E a pista, tudo tinha que ser de, sabe, Paraná, Curitiba, Santa Catarina, eu ia todos esses lugares do Brasil, Belém, andei, já peguei o aeroporto pequenininho, grande, teco-teco, turbina que parou, eu olhava assim, engraçado, está tendo um... a turbina parou? Eu falei assim, não, como é que é o nome? Eu esqueci não, o nome que fala assim, não, gente, quando ela está rodando demais, girando demais, fala assim, não, parece que está parado. Eu falei assim, e parou, né? Ele falou assim, não, não parou não, é que a velocidade está tão alta, que eu falei, tá bom. Só que daqui a pouco eu estou vendo o avião baixando, aí o piloto, aqui é o comandante da cabine, informando que tivemos uma pequena avaria na turbina à esquerda, uma das turbinas parou, ainda avisou, uma das turbinas parou, falei, parou, amigo. Eu falei que parou ali, irmão, ela não está girando, está parada. Isso aí, irmão, parou. E o coração? Irmãos, de tudo. E um dia, indo para Brasília, para um congresso, 2003, 2004, estou vendo um garotinho todo arrumado, de blazerzinho, mochilinha, devia ter uns 7, 8 anos, no máximo, no máximo. Aí eu falei, onde é que esse guri vai? Entrei no avião, aí veio a aeromoça, o pessoal de solo, né? Os comissários de solo, ele com um crachazinho, o pessoal veio, da TAM. Aí sentou com o menino lá na frente comigo, botei do lado, fiquei olhando. Falei, o pai e a mãe vão chegar. Que pai e mãe, irmão? Sozinho, fechou, atenção, cabine de portas, vamos preparar para o voo. Aí eu levantou o voo, o garoto do meu lado. Cadê o pai e a mãe? Aí ele começou a folhear uma revista, não tinha celular. Ele tinha um celular, mas quem lembra daquele Nokiazinho, travesseirinho, ele tinha um lá, tentando mexer e tal. Falei, eu tenho igual a esse. Ele olhou para mim,
Falei, legal, né? O toquezinho dele, né? Chato pra caramba aquele toque. Hoje, mas naquele tempo, aí tinha que desligar o travesseirinho. Falei, tem um joguinho aí, não sei o que ele é. Eu falei, você vai pra Brasília também? Vou. E cadê seu pai e sua mãe? Não, eu vou sozinho. Quantos anos você tem? 7 anos. Eu falei, 7 anos, vou fazer 8. Mas você pode viajar sozinho? Sim, eu viajo sozinho, estou acostumado desde os 6. Aí eu, tá, mas é que minha mãe mora aqui no Rio e meu pai mora em Brasília. Entendi, né? Divorciados. E uma vez por mês eu vou ficar com meu pai lá em Brasília. Teu pai, meu pai, acho que é advogado, alguma coisa assim, trabalhava lá em Brasília. Falei, mas você está acostumado a viajar assim? Sim, eu já fui para a Inglaterra, eu já fui para a França, eu já fui para a Disney, eu já fui para... Quantos anos você tem mesmo? Eu não fui para metade dos lugares que você fez. Foi. Na época eu estava com 30 e poucos anos, falei, Jesus, eu não fui para metade do lugar que esse menino já foi. Olha, esse menino já foi para tudo quanto é lugar. Acabou o voo, falei, olha, Deus te abençoe. Legal, pô, muito bom conversar contigo. Aquilo ali me fez refletir, dali, me pegaram, eu fui para onde eu tinha que ir. Você acredita que eu fui para o hotel pensando no garoto? Falei, cara, que vergonha, velho. Tu foi andar de avião depois dos 30. O menino tem 7 anos, já viaja, já está cansado de viajar de avião. Rapaz, o moleque já tem viagem internacional, tem passaporte internacional. Eu não tinha nada, mal tinha identidade. Mal tinha RG e CPF, o menino já tinha passaporte. Eu falei, Deus, que é isso? E fiquei refletindo, depois parei. Mas eu pensei, gente, o nome disso é berço. O nome disso é berço. Esse menino nunca pegou 350, 928, 918. Ele nunca pegou Nova Aurora, Bom Sucesso, irmão. Ele nunca foi no Chavante, Areia Branca, Farrula. Ele nunca foi no Lote 15, irmãos. Nunca foi. Ele não sabe o que é isso. Ele nunca foi. O pai deve ter sempre de carro. Alguém deve levar para um James, deve botar ele dentro do carro. Antes de haver Uber, ele já andava de Uber. A gente nem sabia o que seria Uber, ele já andava. Eu falei, pô, qual a possibilidade desse menino dar errado? Qual a possibilidade de um menino desse dar errado? Hoje deve estar com uns 30 e poucos anos, ou 30 anos. Imagine. Com o pai, ainda que separado. Onde é que você mora? Em Copacabana. Logo, filho. Moro com o meu avô, com a minha avó. Falei, misericórdia. Então, ainda bem que ele não perguntou onde eu morava. Ele não teve essa malícia, tadinho. O lúdico dele é muito forte, ele ficou na dele. Apesar que na época eu morava na Vila da Pé. Grandes coisas. Mas... Irmãos, qual a diferença entre você e alguém que está lá fora agora tomando cervejinha, ouvindo pagode, vendo futebol, novela? Quando eles começarem a experimentar o que nós temos, nós deveremos estar muito mais longe. Porque nós temos uma filiação poderosa e maravilhosa. Quando eles começarem a experimentar a graça, o avião de Deus, a gente tem que estar já experimentando isso aí, já tem que estar vivido isso há muito tempo. Você entende o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos entender, aquela criança não entende quem ela é, porque ela era tão novinha, ela não tinha concepção de um adulto suburbano, vindo de família pobre, que estava conquistando voar de avião, olha. Que começou a voar de avião há pouco tempo naquela época. Mas ele nasceu num berço onde avião para ele era um quintal. O avião para ele era um veículo... Já entrava com uma intrepidez, já sentava, já sabia ajeitar, já pedia como. Eu falei, gente, esse menino nasceu para isso. Ele não sabe o que é um ônibus soltando as latas, que quando passava pelo quebra-mola você ia junto com a cadeira. Já saiu o estofado seu, já? Já passou no quebra-mola, o estofado veio junto? Quem já bateu o pau do nariz no ferro dormindo? Opa! Meu irmão, nunca mais você dorme. Estrelas. Você vê a constelação de Órion todinha dentro do ônibus. Ele falou, esse menino nunca vai experimentar o que é um buzurongo, soltando tudo, os pop-up, pulando os parafusos. Ficar num ponto de ônibus 6 horas esperando o último ônibus. Sabe,
Você talvez não entenda o que você está fazendo aqui. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem nos dado a viver uma coisa que as pessoas lá fora não estão vivendo. Esse menino, pela vida que ele tem, pela vivência que ele tem, ele não teria noção de saber que ele é um privilegiado. Nós somos privilegiados e muitos de nós não sabem disso. Por isso que Paulo diz, eu rogo a Deus que ilumine os olhos dos vossos corações, para vocês entenderem quem são vocês. E às vezes temos inveja do ímpio. E às vezes achamos, sabe, no repente de Asaf, de que o mundo lá fora é melhor, que a pessoa tem a vida melhor que a nossa. Não tem. Nunca teve, nunca terá. Você é muito especial. Você está acima da média, não por você, mas por aquele que te gerou. Por aquele que te chamou, te salvou, te constituiu e te chamou de nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por aquele que está fazendo de você, sabe, a tua caminhada, chata às vezes dolorida, às vezes a gente chora, mas é Deus cuidando do teu futuro. Porque nós não somos daqui. Repito isso nos cursos. Você não é um ser humano tendo experiências espirituais, você é um ser espiritual tendo experiências humanas. Põe isso na tua cabeça. Você não é um ser humano, você é um ser espiritual. E quando você entender que aqui você está passando experiências humanas, você vai começar a compreender que você deveria estar muito além, muito mais além do que você está. É quando você vai entender quais são as riquezas da glória de Cristo para você. É quando você vai entender que muitas coisas que você não tem, não é porque Deus não deu, é porque você não entendeu como buscar, você não entendeu como pegar, você não entendeu como alcançar. Quando você entender, você vai dizer, uau, eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus, eu sou filha do Eterno. Ele me pastoreia e por isso nada pode me faltar. Quando você entender isso, você vai parar de chorar por causa de dinheiro, você vai parar de chorar porque alguém está te perseguindo, você vai parar de ficar perdendo sono porque alguém te magoou, você vai entender que você está muito acima disso tudo, e não é por arrogância, é por, sabe, entendimento. Você perde-se a vontade de pertencimento e aprovação, isso acaba na tua vida, porque você tem que ser aprovado por Deus, você tem que ser aceito por Deus e mais ninguém. Você se adapta, mas a aceitação maior é para Deus, é com Deus. Você se sujeita por amor a Deus, mas a sua validação é com Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Entenda o que Deus tem para você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você entende isso? Compreende que a maioria dos problemas que você tem, é você quem carrega? Eles não estão com você, eles estão em você. Então é tempo de você expulsar isso. É tempo de você falar assim, chega, não vou conviver mais com isso. Essa minha incapacidade de renascer, essa coisa em mim de achar que eu sou patinho feio, que eu não mereço, ou que nada vai dar certo para mim, expulsa isso da sua vida em nome de Jesus. Expulsa isso, Deus te transformou, Deus tem te transformado, Deus tem te chamado a uma nova existência. Tira isso de dentro de você. Por que isso está dentro de mim? Porque você quer ser validado. Quem é a pessoa que te valida? Vai lá. Quem é o carimbador da tua vida? Teu pai? Tua mãe? Marido? Esposa? Neto? Filho? Sobrinho? Enquanto você tiver alguém que carimba a tua validação, você vai ficar onde você está. No dia que você entender que quem te valida é Deus, você vai sumir, você vai flutuar, você vai muito além do que você, sabe, mais do que pedimos ou pensamos. Enquanto você estiver preocupado com quem vai te validar, a pessoa da igreja, o profeta, o pastor, seja lá quem for, você não vai a lugar nenhum. No dia que você entender que quem vai te aceitar é Deus, e quando Deus te aceitar, todos terão que te aceitar. Sabe como José? Os irmãos rejeitam, mas Deus aceita. Onde os irmãos estavam, onde José foi parar? Preste atenção nisso. Enquanto nós ficarmos preocupados com o que está dentro de nós, se não com o que está dentro do coração de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Rogo-vos, irmãos,
eu estou rogando a vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Sabe por quê? No final diz assim, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Te louvamos por estar aqui, Pai. Continua revelando para nós, Pai. Continua falando conosco como Paulo nos ensina e fala conosco. Em nome de Jesus. Nós precisamos muito da Tua presença. Mas precisamos entender quem somos em Ti, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração. Os nossos sentimentos precisam ser, sabe, eles precisam compreender o que Tu fazes conosco. Nós precisamos entender, ó Pai, onde nós precisamos estar. Porque muitas das coisas que acontecem de ruim na nossa vida é porque, na verdade, nós não compreendemos a nossa filiação e a Tua paternidade. Nós não compreendemos a Tua fidelidade. E queremos ser validados por amigos, por filhos, por pai, por mãe. Queremos ser aceitos por pessoas. E esquecemos de ser aceitos por Ti. Esquecemos algumas questões que são importantes, Pai. Em nome de Jesus, muda isso no nosso coração.